Queridos irmãos, graça e paz, bom estarmos louvando o nome do nosso Deus nessa manhã de domingo, aqui reunidos para glorificar, para celebrar o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno da nossa adoração, digno do nosso louvor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Romanos novamente, só que num texto diferente, num capítulo diferente, Romanos capítulo de número 15. Nós temos pensado nesses últimos domingos e caminhamos para o término dessa nossa série, poderíamos dizer assim, de mensagens, de reflexões sobre a teologia do encorajamento, não é? Algo necessário na experiência cristã, porque nós lidamos quase que diariamente com lutas, com situações adversas, com problemas, com circunstâncias que não são favoráveis e como enfrentá-las. Nós temos feito aqui uma construção. Então, queridos, nós temos feito um contraponto, não é? Estudando e pensando um pouquinho sobre a teologia do encorajamento. Nós temos feito um contraponto no sentido daquilo que é oferecido hoje, inclusive nos círculos evangélicos, para encorajar, para motivar os crentes frente às suas situações adversas. E aí nós temos visto que não é buscando na autoajuda que nós iremos superar e vencer os problemas, não é também na questão do triunfalismo, não é? Da determinação, do decreto, que nós podemos determinar, decretar e as coisas naturalmente acontecerão. Não é por esse caminho. Nós temos visto que a Bíblia nos oferece, e nos oferece uma oportunidade, ou nos oferece um caminho para que a gente possa trilhar, e em meio às situações adversas da vida, nós nos sintamos encorajados, fortalecidos e motivados a seguir adiante, né? Então nós temos pensado um pouquinho sobre essa questão. E Telmo, esses aqui que está parado. Então nós vamos pensar um pouquinho hoje pela manhã sobre algo necessário também dentro dessa teologia do encorajamento, que é a relação uns com os outros. Como é que nós podemos mutuamente nos encorajarmos com o propósito de sermos abençoados e sermos abençoadores. Esse, queridos irmãos, é o grande desafio da vida cristã. É a gente ser abençoado, mas ser também abençoador na vida de outras pessoas com quem nós nos relacionamos. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas relações ou sobre os mandamentos. Alguns chamam de mandamentos recíprocos, né? Ou seja, aqueles que tratam sobre o relacionamento de uns com os outros. Romanos 15, os irmãos estão aí com o texto aberto, versículo de número 5. Nós vamos ler só esse versículo a princípio, depois a gente vai ver outros mais. Romanos 15, 5. Vamos ler juntos? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vamos repetir? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Queridos, a nossa inclinação natural, quando eu digo inclinação natural, é
proveniente, resultante da nossa natureza pecaminosa é a prática do egoísmo. É nos preocuparmos com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias dificuldades, buscarmos a concretização dos nossos sonhos, dos nossos interesses e dos nossos planos. E os outros que façam o mesmo, os outros que corram atrás, os outros que ralem, os outros que trabalhem, os outros que estudem, os outros que resolvam os seus próprios problemas. Então, nossa inclinação natural é pensar em nós mesmos, é ser alguém extremamente egocêntrico, egoísta. Isso é natural ao ser humano, isso é inerente à nossa natureza pecaminosa. Não precisa ir muito distante, não precisa usar exemplos fora, basta olhar para nós mesmos e refletirmos que nós temos uma tendência natural de uma preocupação, uma atenção com a nossa própria vida, com a nossa própria família, com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias dificuldades. Raras as vezes que nós nos preocupamos com outras pessoas. Diga-se de passagem, quando isso acontece, na maioria das vezes é relacionado a alguém com quem nós nutrimos uma relação mais próxima, com quem nós nutrimos ou um vínculo familiar, sanguíneo, ou com quem nós nutrimos uma relação de profunda e íntima amizade. Mas e os outros de forma genérica? Como nós olhamos para as outras pessoas? Então a gente precisa, queridos irmãos, como igreja, reformular esse conceito egoísta que nós temos e naturalmente nos voltarmos mais para os outros, no intuito de sermos também abençoadores na vida daquelas pessoas com quem nós convivemos, ainda que não nutramos com essas pessoas uma relação muito íntima, de amizade, de afinidade, que é algo, irmãos, que nós precisamos ter a maturidade para lidar. Ninguém é obrigado a ter afinidade com todas as pessoas. Agora, biblicamente, todos nós somos obrigados a amar todas as pessoas, a nos relacionarmos bem com todas as pessoas, a mantermos uma relação de paz com todas as pessoas, e não de intrigas, de confusões, de desavenças, de brigas. Na verdade, querido, se a gente analisar biblicamente, a gente vai perceber que é inconcebível um crente ser intrigado ou ter intrigados, ter pessoas com as quais, se encontrar numa via pública, vira o rosto. Se deparar em algum ambiente, se retira, porque não nutre com aquela pessoa uma relação de... E aí, pessoa, outro, próximo, certo? O que é que eu estou dizendo com isso? Ser humano. Eu me dou bem com todo mundo na igreja, mas com o pessoal lá fora eu não me dou muito bem. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos ter uma relação amistosa, pacífica, não é só com os membros da igreja, com os irmãos em Cristo. Com outras pessoas, nós precisamos, é claro, naquilo que depender de nós. Há pessoas que tomam caminhos contrários àqueles que nós tomamos, é responsabilidade delas. Mas da nossa parte, da nossa via, essa relação tem que ser pacífica. Agora, a afinidade, é claro, a afinidade nós temos com alguns mais do que outros. Agora, não ter afinidade com outra pessoa não implica necessariamente uma relação tumultuosa,
tempestiva, né? No sentido de briga, de confusão, de atrito, de falatórios. Não significa. Não significa. A gente pode muito bem não ter afinidade, consequentemente, a gente não ter uma relação muito próxima, muito íntima, mas termos uma relação pacífica, uma relação amistosa, onde a paz reina e a paz perdura. Nós somos rasos e periféricos em nossos relacionamentos. Nós somos rasos e periféricos em nossos relacionamentos. Quando eu digo isso, queridos, eu me refiro ao fato de que nós dificilmente nos aprofundamos nos nossos relacionamentos. E aí há N motivos pelos quais nós fazemos isso. Experiências dolorosas do passado nos traumatizam no presente e a gente fica com receios de se abrir para novos relacionamentos, para novas amizades. Interpretações maldosas de determinadas palavras ou comportamentos nossos fazem com que a gente tenha certa cautela e cuidado em novas amizades, em novos relacionamentos. Confidências, porque segredo, se você conta a outra pessoa, deixou de ser segredo, né? Mas confidências, coisas que estão aí na sua alma, no seu coração, e que você talvez tenha partilhado no passado com alguém muito próximo, o qual você julgava ter uma relação de muita confiança, e de repente, posteriormente, lançou isso à tona, e as pessoas tomaram conhecimento e souberam do acontecido. Então, isso, ou o próprio temperamento, personalidade nossa, não é? No sentido de sermos um pouco mais fechados, mais retraídos, não é? Menos abertos para partilharmos, para desabafarmos, para contarmos os nossos problemas, para nos darmos a conhecer. Medos que nós temos de que as pessoas nos conheçam intimamente e vejam que nós não somos tudo aquilo que, quando mantemos uma relação superficial, aparentamos ser. Não é? Porque quando nós mantemos uma relação superficial, as pessoas pensam algo de nós que no dia a dia nós não somos. Nós não somos. Então nós temos medo de nos darmos a conhecer, de deixar que as pessoas conheçam não o nosso melhor apenas, mas conheçam também o nosso pior. E isso é problemático para quem? Para a própria pessoa, porque ela procura sempre exibir algo que ela na verdade não é, e carrega esse peso, carrega esse fardo de sempre exibir uma perfeição inexistente. Porque enquanto nós estivermos nessa carne, nesse corpo mortal, nós nos estressaremos, nós nos sentiremos em alguns momentos irados, nós muitas vezes falaremos palavras torpes, nós cometemos injustiças, enfim, uma série de coisas que, quando as pessoas nos conhecem superficialmente, elas não imaginam, né? E nós ficamos naquela, mas porque se as pessoas me conhecerem, elas vão ficar horrorizadas, né? Mas as pessoas precisam conhecer a gente, até para que saibam que nós somos seres humanos, que nós ainda estamos num processo, mas não alcançamos o ápice, o topo da vida cristã, que é a santidade plena, total. Isso só quando Cristo vier, ou quando nossa vida for ceifada. Mas enquanto isto não acontecer, é natural que as nossas imperfeições, vez por outra, sejam manifestas, sejam conhecidas das pessoas. Mas é nessa relação que nós podemos aperfeiçoar, estreitar, fortalecer aquilo que Paulo chama de o vínculo do amor. A relação pacífica, amistosa, mútua, conhecedora, íntima do outro, que faz com que, mesmo conhecendo os defeitos do outro, a gente ainda assim ame,
aceite, conviva e ajude e abençoe a vida da pessoa. Temos medo que as pessoas descubram nossas fraquezas. Perdemos de vista que somos uma família e não há comunhão. Queridos, enquanto a igreja não incorporar o conceito que nós temos de família, nós nunca desenvolveremos uma comunhão realmente profunda. Porque eu sempre ilustro aqui com a ideia da família, porque a expressão é a metáfora que a Bíblia usa. Essa é a metáfora que a Bíblia usa. A igreja é um corpo, a igreja é uma família, a igreja é uma unidade. A igreja não é uma associação. Infelizmente, nós quando nos vinculamos à igreja, quando vivemos o dia a dia da igreja, e até as experiências traumáticas do passado nos fazem pensar e imaginar que a igreja é uma associação, onde nós temos aquele vínculo, onde nós temos algumas obrigações, nós temos alguns privilégios, chegamos ali, nos relacionamos superficialmente e pronto. Mas a igreja, irmãos, ela é uma família e nós perdemos isso de vista. E aí eu pergunto aqui aos pais, né? Inclusive, deixa eu me frisar, pais, os irmãos entendem como o quê? Pai e mãe, né? Acabar com esse tratamento comunista, esquerdopata, não é como alguns dizem, todos e todas, coisa mais ridícula do mundo. Eu vi uma professora de português, fera, explicando que isso é neutro, isso é genérico, quando fala todos já está incluído mulheres e homens, né? Então isso vem de governos e perspectivas passadas, né? De que todos é muito mais masculino, aí tem que dizer todos e todas, né? Eu não uso esses termos, né? Então pais, não, pai e mãe, pais no geral, inclui pai e mãe, né? Então, pais, seus filhos são perfeitos? Quem tem filhos perfeitos aqui? Que não erram. Aí filhos, né? Nós filhos, nós temos pais perfeitos. Nós temos na infância, quando nós pintamos o nosso pai e a nossa mãe como heróis, como heroínas. Mas quando a gente começa a crescer e enxergar a vida, aí a gente percebe que eles têm falhas também, a gente discorda, diverge. Maridos, as suas esposas são perfeitas? Esposas, os seus maridos são perfeitos? Não são. Irmãos, não é? Não é só sogra não, né? Como o pessoal gosta de brincar. Mas ninguém tem. Ninguém tem, mesmo a sogra, por melhor que ela seja, o sogro, o genro, meu genro é como um filho para mim, ou minha nora é como uma filha para mim. Mas nós temos imperfeições, nós temos defeitos, e ainda assim nós temos que ter essa relação de amor, de aceitação. Por que na igreja não há isso? Por que na igreja não há isso? E quando não há essa percepção, nós deixamos de usufruir da profunda comunhão que o Senhor deseja para os seus filhos, para a sua igreja. Vamos pensar aqui em alguns tópicos sobre essas relações interpessoais, sobre uns aos outros. A primeira delas é que nós somos membros uns dos outros, conforme a gente leu aqui Romanos 15, 5, nós lemos, mas volte um pouquinho aí, sua Bíblia, permaneça com ela aberta para que a gente possa acompanhar alguns textos. Romanos 12, 5. O que é que nos diz o texto? Vamos lá juntos? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, embora sendo uma multiplicidade, somos uma unidade. Queridos, isso é o bonito na igreja. É a multiplicidade da igreja, ou é a diversidade da igreja, mas ao mesmo tempo a unidade em meio à diversidade.
Olhem aqui nos bancos e vejam se vocês vão encontrar outro de mim aqui nos bancos. Tem algum outro além de mim aqui? Agora procure se você vai encontrar um igual a você aqui. Não vai. Todos somos diversos em todos os aspectos, não apenas na aparência, no físico, na idade, na formação acadêmica, no grau de instrução, na classe social. Por isso que igreja não pode ter. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de entender e de assimilar esse conceito de igreja para determinado grupo. Tudo bem, quando a gente pensa em guetos, ou quando a gente pensa em grupos, né, até é difícil a gente falar esse termo, mas grupos minoritários, né, aí tudo bem, vou exemplificar. Ciganos, não é? Temos muito aqui na nossa região Nordeste. Aí tudo bem, você plantar uma igreja e uma perspectiva para os ciganos, levando em consideração todo o seu aspecto cultural, não é? Ribeirinhos, indígenas. Mas quando você leva em consideração, eu vou plantar uma igreja para ricos, eu vou plantar uma igreja para pobres, isso não existe, queridos. Na igreja do Senhor tem que ter rico e tem que ter pobre. Mesmo que seja num bairro elitizado, tem que ter pobre lá. Mesmo que seja numa periferia, tem que ter rico lá. Ou, pelo menos a igreja tem que procurar alcançar todas as faixas, ou todas as classes econômicas. Não é como nos Estados Unidos, na época do apartheid, não é? Igrejas para brancos, igrejas para pretos ou negros, não é? Ou na igreja, um lado só branco sentava, outro lado só negro sentava. Isso não existe. Isso não existe. A igreja ela é bonita por isso, pela sua diversidade racial, econômica, intelectual, faixa etária, ter jovens, a minha igreja só tem jovens, a minha igreja só tem idosos. A igreja tem que ter idosos, a igreja tem que ter adultos, tem que ter jovens, tem que ter crianças. Essa diversidade, mas nessa diversidade o quê? A unidade. A unidade, porque nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Eu vejo que a gente precisa resgatar aquela musiquinha, Renan, que nós cantávamos na adolescência, não é? Eu não vou citar Flauzi e Robervan, porque a faixa etária é diferente aqui da minha e da de Renan, não é? Mas que nós cantávamos lá na adolescência, não é? Eu preciso de você. E aí a gente fazia o que, Simone? Nas duplazinhas, né? De frente para o outro, para fazer os gestos. Cantava muito em congresso de UPA, de UMP, né? Reunião no sábado à noite, não era, Suzana? Cantava muito isso lá no passado, bem longínquo, né? Essas músicas, eu acho que a gente precisa resgatar essa música. Claro, quando a pandemia passar, né? Que a gente puder tocar na mão um do outro e tal. Mas para a gente entender, queridos, que a gente precisa um do outro. Que a gente é membro um do outro, que a gente não pode viver separado, que a gente não pode viver isolado. A gente tem essa relação. Pastor, mas tem tanta gente complicada na igreja. Tem, eu e você. Eu e você já complicamos qualquer lugar onde a gente entra. É claro que tem uns mais complicados do que outros, não é? A gente sabe disso. Tem uns que são mais complicados, mais problemáticos do que outros, mas fazer o quê? Amar, ajudar, admoestar, corrigir quando necessário for. Não é? Então, a gente tem que ter essa relação porque nós pertencemos uns aos outros. Outra questão, aí em Romanos 12 ainda, vamos caminhar. Romanos 12, 20 agora. Romanos 12, 20. Vamos lá? Pelo contrário, se o teu inimigo, se tiver sede, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Romanos 13, versículo 8, irmãos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, se nós somos membros uns dos outros, nós devemos também amar uns aos outros. Amar uns aos outros. A comunhão exige o amor, e amor que vai além da palavra, amor que vai além da emoção, amor que redunda em atitudes. Atitudes. Queridos, não há como declarar amor por alguém se as atitudes não comprovam esse amor. E na relação uns com os outros, nós devemos demonstrar esse amor com canções, com palavras, mas também com atitudes. Vamos nos lembrar daquilo que Tiago falou em sua carta, aliás, daquilo que João falou em sua carta. Se eu digo que amo ao meu irmão e possuo riquezas suficientes para ajudá-lo e não o faço, eu estou realmente cumprindo a lei do amor? O mandamento do amor? De maneira nenhuma. Se eu realmente amo o meu irmão e eu tenho condições de ajudá-lo, eu o farei. E aí, quando a gente pensa em ajudar, na mente da gente é impressionante, como a gente só pensa em dinheiro. Não é? Quando a gente pensa assim, ajuda o seu irmão, aí a gente pensa, dinheiro, tá a mão no bolso, aí o avarento, o ganancioso já fica se encolhendo, né? Ele não quer contribuir, não quer ajudar. Queridos, a ajuda tem várias formas, dinheiro é uma delas. Dinheiro é uma delas. Alguém já disse que quando nós intercedemos por outras pessoas, é silenciosamente ou invisivelmente declarar amor por outra pessoa. Orar por outra pessoa, interceder por ela. Agora, não é aquela intercessão vingativa. Tem alguém que diz, as pessoas muitas vezes, fulano, eu estou orando por você, principalmente quando é uma relação meio que rompida, quebrada, estou orando por você, está orando por mim por quê? Para quê? Está orando por mim para que Deus me abençoe, para que Deus me sustente, para que Deus supra as minhas necessidades, para que Deus, ou está orando por mim para Deus punir, castigar, destruir a minha vida. Não é? Como é que nós estamos orando e intercedendo pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo? Orar é uma delas, falar a palavra de Deus é uma delas. Alguém já disse também que a amizade verdadeira é aquela que lhe incentiva a buscar a Deus, a se aproximar de Deus. Então tudo isso é amar, não é? É amar. No início do projeto 1 mais 1, sexta-feira à noite, alguém citou, né, que quando nós gostamos de alguém, quando nós amamos alguém, nós queremos partilhar coisas boas com esse alguém. E aí, justamente partilhou o projeto 1 mais 1, os vídeos, né, as canções, os textos, e a alegria de ter aquela pessoa participando ali da nossa reunião inicial. Porque realmente, queridos, quando nós amamos alguém, nós queremos que esse alguém conheça o Evangelho, conheça a palavra de Deus, renda-se a Cristo. Porque se nós sabemos, eu dizia uma pessoa ontem à tarde, conversando, que alguém disse assim, só não tem jeito para a morte, né, pastor? E ainda porque não descobriram, porque do jeito que as coisas vão, eu digo, não vão descobrir nunca um remédio para a morte física. Mas um remédio para a morte espiritual, Deus já providenciou há mais de 2000 anos atrás, Jesus. Então, se eu quero que aquela pessoa que eu amo não vá para o inferno, o que é que eu faço? Prego o Evangelho, oro por ela, intercedo, testemunho.
para que a minha vida seja um canal, de forma que o Evangelho chegue no coração daquela pessoa e ela se renda a Cristo. Então, ajudar, a ação, vai além, não é? Vai além do que declaração, do que emoção, do que palavras. O amor é prático. E quando ele é prático, ele supera também as diferenças e indiferenças. Não é? Quando nós de fato amamos uns aos outros, nós superamos as diferenças e as indiferenças. Em que sentido? No sentido de que, mesmo sendo alguém com quem nós não nutrimos aquela afinidade que eu disse lá no início, ou que nós tenhamos tido até na caminhada uma relação de um problema, de uma crise, de um rompimento, ainda assim na hora da necessidade nós ajudamos, nós amparamos, nós acolhemos. O que mais, irmãos, nas relações uns aos outros? Versículo 10 do capítulo 12 de Romanos, volte aí um pouquinho. Versículo 10. O que é que nos diz aí? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é que significa aqui preferir? Preferir significa indo à frente como guia. Essa é a ideia literal da palavra, indo à frente como um guia. Então, a nossa alegria deve ser ver o outro feliz, ver o outro bem, ver o outro satisfeito, ver o outro realizado. Termos a coragem de abrir mão de algo para a gente em prol do outro, do benefício, do crescimento, da felicidade, da realização do outro. É banir da nossa vida toda presunção, toda epáfia, toda mania de grandeza. Preferir a honra do outro, a alegria, a satisfação do outro. E aí, queridos, banir esses sentimentos, sentimento de grandeza, que muitas vezes prejudica as nossas relações uns com os outros. Que cada um de nós procure liderar o caminho no terreno das emoções honrosas, sendo alavanca, bênção, estímulo, bálsamo na vida do nosso irmão. Na vida do nosso irmão. Vamos mais. Romanos 12, 16 agora. Vamos lá? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Nada, queridos irmãos, de nutrir inveja, amargura, ressentimento e ódio no nosso coração. Nada de agasalhar mágoas no coração. Nada de agasalhar mágoas no coração. E infelizmente, queridos, nós vivemos uma época em que nós somos extremamente guardadores de mágoas, de ressentimentos. Quando eu penso sobre esse sentimento de grandeza, né, que nós tratamos no tópico anterior, ele se harmoniza com esse aspecto aqui. Por quê? Porque nós muitas vezes nos sentimos extremamente magoados, injustiçados, pelo fato de ter essa visão e essa mania de grandeza a respeito de nós mesmos. Nós pensamos que só quem erra são as pessoas para com a gente. E nunca nós erramos para com as pessoas. Eu me recordo, irmãos, que eu passei aqui em Monteiro algumas experiências nesse sentido, não é? De
alguém chegar para mim e sempre insinuar que uma outra pessoa, quando saía da igreja, tinha saído por minha causa. Ou uma outra pessoa, quando esfriava na fé, ou tinha se desgostado, era por minha causa. E chegava logo para mim: o que foi que aconteceu? O que foi que o senhor fez com A, com B, com C? O senhor não fez nada. E aí durante um tempo, eu ainda carreguei esse peso. Rapaz, será que fulano saiu da igreja por minha causa? O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Eu carregando aquele peso. Aí chegou um dado momento, Deus trabalhou na minha mente, dizendo assim: não, meu filho, não é assim não. E aí sim, começou uma outra pessoa a sair, e quando eu perguntava, a pessoa: não, pastor, foi fulano de tal que fez isso comigo. Eu digo: fulano de tal? Cicrano, aconteceu isso? Aí eu fui vendo que as pessoas muitas vezes saem da igreja, não é só por causa do pastor, que sai por causa de um membro que procede de uma forma, que comete um ato também com outra pessoa. E eu comecei a refutar isso. Quando eu disse: não, saiu talvez por sua causa, por causa de A, de B, de C. Então pode apontar tudo para mim, que eu não vou carregar esse peso não. Eu não vou carregar esse peso. Não é? Porque a gente tem um sentimento de grandeza, irmãos. Não é? Que as pessoas sempre erram. Quando você vê alguém, não é, com sentimento de vitimismo, ou como Jeremias Pereira usa, não é, de coitadismo, pode olhar, essa pessoa tem um sentimento também de grandeza. Essa pessoa se sente muito perfeita a tal ponto de sempre os outros errarem com ela e ela nunca errar com ninguém. E eu não tenho, queridos irmãos, nenhuma dificuldade de dizer, certo? De compreender isso. Quem se desvincula de uma igreja para outra por causa de problemas de relacionamento, tende a ter em outro lugar os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Por quê? Porque o mesmo grau de exigência que tem aqui vai ter em outro lugar a respeito do comportamento de outras pessoas. E vai mais cedo ou mais tarde se frustrar também. Quando é uma questão doutrinária é diferente, mas quando é por relacionamento, e eu até entendo, eu já disse isso aqui algumas vezes, até entendo que doutrinariamente nós devemos estar onde nós nos sentimos bem. E já deixei bem claro, igreja presbiteriana não é igreja pentecostal. Não é. Não é? Igreja presbiteriana é igreja reformada, herdeira dos postulados da reforma protestante. É uma igreja de liturgia tradicional, conservadora, certo? Inteligível. Não é. A igreja presbiteriana não é essa. Quem quiser ser presbiteriano tem que entender tudo isso. Por isso a necessidade da sala de novos membros. A pessoa saber, conhecer, entender. Não é? Se antes eu já era, irmãos, eu tenho sido ainda mais agora cauteloso com o recebimento de novos membros. Participe, congregue. A única coisa que você vai ser privado é não tomar ceia e não eleger ou ter a opção de ser nomeado alguma coisa na igreja, em termos de cargo. Mas o restante você desfruta de tudo. Então conheça, viva, veja se é isso mesmo que você quer. Não é? Tomou a decisão? Tudo bem. Seja, fique firme, não tem nenhum problema. Agora, querer transformar a igreja presbiteriana numa igreja arminiana. Não sou pastor Altino, não é pastor Altino, não. Quando eu sair da igreja, vier outro pastor, vai ter a mesma ideia doutrinária e teológica. Se porventura ele for arminiano, pregar o livre-arbítrio, aí os irmãos, o conselho e a igreja digam: não é isso que a igreja presbiteriana, a confissão de fé ensina, não. Quem está errado é o indivíduo, não é a igreja. Então, querer transformar a igreja presbiteriana numa igreja arminiana que prega o livre-arbítrio, você pode até crer, um membro, eu creio. Tudo bem, você crê porque você quer, porque ensinar biblicamente a gente ensina. Você tem todo o direito de crer naquilo que você quer crer. Agora, a igreja não vai num púlpito pregar um arminiano,
certo? No sentido de pregar, pode pregar no sentido da crença dele, mas não no sentido da doutrina, do doutrinamento na igreja. Irmãos, eu não teria nenhuma dificuldade um dia eu chamasse alguém de uma outra profissão de fé, um batista, um congregacional, alguém de profissão arminiana, e se ele descambasse para esse caminho, eu tomar o microfone na hora. Eu não faria como o reverendo Jorge Noda, não, que fez em Campina Grande, na época, na Central, que uma pessoa pregou, quando terminou, aí ele foi desfazer tudo que tinha pregado. Eu hoje faria diferente, eu tomaria o microfone já na hora. Podia achar deselegante, bruto, ignorante, quem achasse. Ou prega aquilo que a igreja crê, ou eu tomo o microfone, ou não prega, ou não tem espaço. É incoerência, irmãos. É incoerência. Eu não vou, eu já fui pregar em igreja pentecostal. Aqui ainda não, aqui em Monteiro não. Mas eu já fui lá no Ceará, eu fui pregar em igrejas pentecostais. E eu ia pregar sobre temas neutros. Eu ia chegar lá e ia dizer, irmãos, abra aí Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai que nos predestinou, nos escolheu, e eu vou discorrer sobre o assunto. Eu dei aula em 2 turmas. Eu até brincava com o pastor Gilson, de saudosa memória, que eu dizia que eu era o pastor presbiteriano que mais dava aula no Seminário Batista, porque a última turma mesmo de 1 ano, de 12 disciplinas, eu dei 6. E as outras 6 entre os pastores batistas. Eu dei 6. A metade do curso foi eu que lecionei. Mas quando nós nos sentávamos para planejar, que chegava lá, doutrina batista e tal, eu dizia, pastor Gilson, só designe um pastor batista para dar essa disciplina, porque não é a minha. Eu não vou chegar num ambiente onde eu sei que predominantemente é batista e eu vou afetar e atacar diretamente. Agora, claro, quando um outro aluno instigava e perguntava, o senhor crê em quê? Eu disse, não, eu creio assim. Eu creio dessa maneira, mas a igreja de vocês crê dessa forma. Pronto, nunca tive problema, nunca fui repreendido, nunca fui chamado a atenção. Mesma coisa pentecostal. Quem quer ser pentecostal tem várias ramificações. Aqui em Monteiro, diga-se de passagem, predominantemente as igrejas são pentecostais. Um ou outro ali que tem uma visão um pouquinho diferente. Não tem problema congregar lá. Agora, congregou na presbiteriana, a presbiteriana é uma igreja que crê na eleição, na predestinação e que crê numa teologia reformada, num culto também tradicional, sem nenhuma dificuldade. Mas relacionamento, irmãos, relacionamento. Quando eu sair um dia aqui da igreja, eu vou sair convicto que o meu tempo terminou. Mas, eu vou sair da igreja de Monteiro porque tem muita gente ruim. É ilusão minha se eu fizer isso, porque quando chegar em outra, eu vou encontrar a mesma coisa. Mesma coisa a igreja. Vamos mudar de pastor, porque esse pastor aí tem muito defeito. Quando vier outro, até Hernandes, idolatrado por muitos, se vier para cá, os irmãos vão ver que tem defeito também, tem falhas. Então, a mudança de igreja se dá por uma questão doutrinária, litúrgica, não por uma questão de relacionamento. E quando acontece por uma questão de relacionamento, a tendência é em outro lugar nós nos frustrarmos, porque em outro lugar nós encontraremos pessoas com defeitos, imperfeitas, que em algum momento ou outro nos decepcionarão, assim como nós decepcionamos as pessoas. Tenha isso em mente. Quando você olhar para alguém assim com aquele sentimento, pense, e eu? Quantas vezes eu já decepcionei também as pessoas? Quantas vezes eu falhei com as pessoas? Então, aí vem a questão aqui, condescender com o que é humilde, baixar a bola, a gente não achar que é grande demais, que é bom demais, que é perfeito demais, mais do que o outro. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Vamos mais, não julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, versículo 13. O que é que diz aí? Vamos lá? Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão.
não somos constituídos juízes dos nossos irmãos. Nossa tarefa não é julgar, mas amar. Nossa tarefa não é julgar, mas amar. E é interessante, irmãos, que a gente precisa ter esse cuidado. Porque Deus não nos constituiu juízes sobre os nossos irmãos. Aqui há necessidade de que a gente tenha um equilíbrio. Os irmãos lembram que Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Coríntio, a igreja de Corinto, né, 1 Coríntios, ele vai tratar sobre um problema de ordem moral, né? Havia um problema lá de ordem moral, um indivíduo que tinha relacionamento sexual com a sua própria madrasta, certo? Abram aí para a gente ver esse texto, para os irmãos. 1 Coríntios. Esse era um problema, irmãos, assim, preocupante. E Paulo, então, repreende aqui. Aí Paulo toma conhecimento do problema e ele, como apóstolo, como uma espécie de pastor da igreja, ele assim o faz, né? Capítulo 5 de 1 Coríntios. Geralmente, se ouve que há entre vós o quê? Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, certo? E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está dizendo, olha, há esse problema de ordem moral que nem mesmo entre os gentios acontece, e a igreja de uma certa maneira se tornou leniente ou aceitou aquele tipo de comportamento. Então havia necessidade de um posicionamento por parte da igreja, mas quem era que deveria fazê-lo? Quem é que deveria exercer essa autoridade? Vou usar essa expressão entre aspas, né? Essa autoridade como juiz. A liderança da igreja. Competia a liderança da igreja a correção. Se os irmãos forem ler o restante do texto, vão naturalmente ver como Paulo trabalha essa situação, não é? Aí no versículo de número 11, por exemplo, Paulo vai dizer assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo trabalha aqui, queridos, essa ideia de que o pecado, naturalmente, no seio da igreja deve ser banido, ou deve ser combatido. Banido, dificilmente a gente consegue fazê-lo. A gente não faz nem da nossa própria vida, imagina de uma aglomeração de pessoas. Mas ele deve ser combatido. Por isso que lá na Reforma Protestante, ou depois da Reforma Protestante, quando os reformadores diziam a igreja verdadeira, ela é una, católica, apostólica, universal, né? As marcas da igreja, quais são? Os irmãos lembram aí? São 5, né? Catolicidade, no sentido de universalidade, né? Apostolicidade, no sentido de ser oriunda do ensino dos apóstolos, o que mais? Santidade, né? No sentido dela ser santa, e una, no sentido de unidade. Não, são 4, na verdade. Eu juntei aqui catolicidade com universalidade. Aí a igreja católica romana dizia, nós também somos, ou nós é que somos. Porque vocês têm uma ramificação aqui na Alemanha, tem outra na França, tem outra na Suíça, tem outra na Inglaterra, aqui vocês são anglicanos, aqui vocês são luteranos, aqui vocês são presbiterianos, aqui vocês são calvinistas, enfim. Aí os reformadores disseram, além dessas 4, há outras. Quais são mais? Pregação fiel da palavra, onde Calvino dizia que
essa era a marca mais importante. Ele dizia que se há pregação fiel da palavra, aí há uma igreja verdadeira, porque é da pregação que se originam todas as demais coisas. A administração correta dos sacramentos, porque a igreja, o romanismo, ainda hoje crê na transubstanciação, que o pão se torna carne e o vinho se torna sangue, e a disciplina eclesiástica sendo exercida. O que é a disciplina eclesiástica? Aí vamos pensar no contexto do medieval. O que era que acontecia no contexto medieval? A igreja disse logo no início: fora da igreja não há salvação. Então, tanto os camponeses, tanto o povão, como os ricos, né, os fazendeiros, os reis, os governantes, eles podiam cometer tudo do ponto de vista externo, ou da vida secular, que era essa distinção, esse dualismo que havia no período medieval, entre secular e sagrado. Mas eles estavam vinculados à Santíssima Igreja. No domingo, na missa, né, no sacrifício, na confissão ao sacerdote. Por isso que ainda hoje é assim, aquela história, né? A pessoa passa o ano inteiro todinho pecando, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, mas aí quando chega num determinado dia, ela vai ao confessionário, ali confessa ao sacerdote os seus pecados, e ele impõe ali alguma pena, e ali aqueles pecados todos estão sendo o quê? Perdoados. E se o indivíduo morrer e não teve condições de ir ao confessionário? Aí tem as missas, né? 7º dia, de 30º dia de um ano, né? Tem os próprios sacrifícios e oferendas feitas diariamente, onde ele ainda está onde? No purgatório, purgando, pagando, não é? Pelos seus pecados, e os familiares aqui embaixo na terra fazendo o quê? Acendendo vela, não é? Fazendo sacrifícios para que os pecados daquele indivíduo que está no purgatório sejam diminuídos, a intensidade e o tempo de permanência dele, e depois ele consiga ir para o céu. Então, essa era a ideia, irmãos. Então, não necessitava uma vida de correção, de santidade, de pureza, de mudança. A igreja não exercia essa disciplina. Qualquer um que entrasse era da igreja. Não tem rol de membros, não tem controle sobre quem é e quem não é. Entrou, faz parte, todo mundo entrava. Aí os reformadores disseram: o exercício fiel da disciplina eclesiástica. Um irmão da igreja está em falta, a igreja exerce a disciplina nele. Exerce a disciplina em que sentido? Expulsa da igreja? O contexto aqui de Paulo, quando Paulo faz isso, é porque esse era um pecador contumaz, rebelde, que não reconhecia o erro, que não se arrependia, que não admitia. Então expulsa, entrega a Satanás. Mas o pecador, quando admoestado, corrigido, a disciplina em seu propósito é corrigir o faltoso, de modo que ele se arrependa e restaure a sua vida com Deus. Então, esse é o julgamento. Se os irmãos forem lá para Gálatas, vamos lá para Gálatas rapidinho, só para a gente ver mais um texto sobre isso, porque assim, quando a gente fala de julgar, a gente... Pastor, pode, não pode julgar? Como é que isso funciona? Não pode, do ponto de vista da individualidade, mas ao mesmo tempo a igreja, não é, tem o poder de fazê-lo. Jesus disse assim, depois da confissão de Pedro, né? Pedro, perguntou aos discípulos: quem é que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois Pedro, sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que é que o Senhor está fazendo ali? Chamado, né, dentro, alguns usam esse termo, o poder das chaves, né? Em que sentido? É que a igreja, justamente, ela tem essa autoridade do exercício do julgamento, da disciplina, da correção. A igreja como corpo de Cristo, não é? Como essa instituição, e aí dentro dos sistemas de governo,
a igreja naturalmente aplicando a disciplina eclesiástica. Gálatas 6, versículo 1. O que é que diz aí, irmãos? Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então, essa correção precisa ser feita como? Com brandura, com amor, objetivando que a pessoa seja restaurada, certo? Seja reconciliada. Então, vamos deixar de apontar o dedo, né? De tentar culpar o outro ou de tentar culpar no outro o erro, não é? Que deveríamos punir em nós mesmos. A expressão de Jesus, né? Nós contemplamos o cisco no olho, contemplamos o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave que está no nosso, não é? Nós colocamos o dedo apontando para o outro, mas sequer nos lembramos dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros. Romanos 14, voltando lá, irmãos, para a gente caminhar para o final. Romanos 14, 19. A paz, não é? Seguir a paz. Vamos lá juntos? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Irmãos, domingo à noite falei um pouco sobre isso, né? No combate à ansiedade, no sentido de que nós servimos ao Deus da paz. Isaías, descrevendo a vinda do Messias, diz que ele é o quê? O príncipe da paz. O nosso Deus é o Deus de paz, e a paz dele excede todo o entendimento, no sentido de intimamente, interiormente, frente aos problemas, nós termos paz, mas também de nós nos relacionarmos em paz com as outras pessoas. E aí me permitam a fraqueza, irmãos, eu fico olhando algumas músicas que nós temos aí no nosso cenário gospel, não é? Parece que o crente é o indivíduo que vive mais em guerra, não é? Vive brigando em guerra o tempo inteiro, é aquela pessoa que vive continuamente com alguém perseguindo, com alguém humilhando, com alguém tentando destruir a pessoa, porque as músicas que você escuta hoje, é o tempo inteiro assim, Sabor de Mel é uma clássica, né? É uma clássica, porque a gente se reporta muito no sentido que você vai estar na plateia e eu vou estar no palco, não é? Mas assim, se você parar para ouvir, é sempre nessa pegada. Você vai, espere o teu tempo vai chegar. Teu tempo de exaltação vai chegar. Você está sofrendo hoje, aquele gerente está lhe perseguindo, está lhe maltratando, mas você vai chegar o tempo que você vai estar por cima dele, né? Aquela pessoa está fazendo isso com você, mas você vai... Então assim, o tempo inteiro parece que o crente hoje só vive em briga, em confusão, é causa na justiça, é confusão com A, com B, com C, no trabalho, em casa. Músicas que contrariam aquilo que a gente vê na Bíblia, no sentido de que o crente é alguém que tem paz e que faz o que mais? Promove paz. Bem-aventurados os promotores da paz, é a ideia de pacificadores. Bem-aventurados os promotores da paz. Os promotores da paz, não é? Nós devemos ter paz e promover a paz. É claro, queridos, abre-se parêntese para explicar. Quando é a Escritura e a verdade bíblica que está em jogo, nós não podemos ter paz com o outro. Quando Jesus orou lá em João 17, disse: o mundo vos odiará porque odeia quem? A mim. Então, o mundo odeia os cristãos porque odeia a Cristo. Mas quando nós estamos vivendo os valores de Cristo,
Quando nós somos perseguidos no nosso trabalho por causa da nossa honestidade e não por causa das falcatruas que nós fazemos. Quando nós somos perseguidos no ambiente familiar porque nós não nos associamos às promoções da carne e não porque nós vivemos algo diferente daquilo que nós declaramos de fé. Quando nós somos hostilizados no ambiente acadêmico, numa universidade ou numa escola, porque o nosso comportamento reflete os princípios da palavra de Deus e não o contrário. Então, a gente pode viver algo de perseguição, mas perseguição por uma ligação direta com Cristo e com os seus valores. Não é? A paz, a edificação, conforme nós lemos aí. Vamos lá, irmãos, que o tempo já está se esgotando. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. As pessoas têm necessidades vitais de serem acolhidas, aceitas e amadas. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: a maior doença hoje em dia não é a lepra ou a tuberculose, mas a sensação de não ser aceito, de não ser amado ou de ser abandonado por todos. Essa é e continua sendo a maior doença do ser humano, não é? A igreja não é um clube, como eu já disse, a igreja é uma família. A igreja deve ser a comunidade de aceitação. A comunidade de aceitação. Aptos para vos admoestardes uns aos outros. Versículo 14 também de Romanos 15. O que é que diz aí, irmãos? Vamos lá, 15, 14. E certo estou, sim, eu mesmo, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Irmãos, quem é que deve admoestar uns aos outros? Ou quem é que deve promover a admoestação? Isso, uns aos outros. Uns aos outros. Nós devemos nos admoestar uns aos outros. Não é? Isso não é uma função apenas da igreja, no sentido do conselho, do pastor, mas é uma responsabilidade de todos os crentes. Nós devemos nos admoestar uns aos outros. E o que é admoestar, irmãos? Aconselhar, orientar, não é? Sugerir caminhos melhores, apontar a direção certa. A gente usa assim o termo: levei hoje uma admoestação. A gente usa esse termo pejorativamente, né? É o equivalente, né? A admoestação para a gente, quando a gente usa o termo admoestação, é um eufemismo de um carão, não é? De um rela. A gente diz assim: eu fui admoestado hoje, ou o pastor hoje deu uma admoestação pesada na igreja. É um eufemismo para dizer: o pastor hoje deu um carão na igreja, hoje deu um rela grande na igreja. Mas não é essa a conotação de admoestação. Admoestação é correção, é indicação do caminho bom e direito, é orientação, é aconselhamento, né? Para que a pessoa ande naquele caminho que vai agradar e vai satisfazer ao nome do nosso Deus. E nós devemos fazer isso mutuamente. Deixa eu dar um exemplo bem prático e bem comum, que a gente não tem coragem de fazer, mas bem prático e bem comum. Você senta aí no banco, tudo bem que agora a gente está nesse distanciamento social, mas em tese, quando a gente senta pertinho um do outro, aí de repente alguém está lá no celular, o que é que a gente faz? Na hora do culto, a gente não faz nada, né? Depois a gente diz às vezes ao diácono: qual o problema de você olhar para o irmão que está, meu irmão, meu querido, numa boa, vamos cultuar? Não é hora do celular. Eu acho interessante isso, né? Que a gente passou tanto tempo
na virtualidade, e ainda quando volta o presencial, a gente quer na hora do culto, ainda está conectado no celular. Não é? É só um exemplo. Conversar. Tem gente que adora conversar. Não é? E é bom conversar. É bom conversar, mas você está na hora do culto, na hora da pregação, alguém que puxa assunto com você, não custa nada você dizer, depois do culto a gente conversa, vamos aguardar o culto terminar. Não é? As mulheres mais experientes, as mulheres mais maduras, de repente uma mais jovem veio com uma roupa não conveniente, não decente, que custa chegar, terminar o culto, ir lá, ou durante a semana, minha irmã, você tem um corpo tão bonito, você realmente é muito bonita, mas isso é sensualidade, isso não convém a uma serva de Deus. Tenta melhorar, tenta corrigir, tenta evitar isso. Percebe, irmãos? Coisas simples, mas a gente espera quem? Pastor, as mulheres estão vindo para a igreja nuas, seminuas, só tem que falar, tem que resolver isso. Nós não queremos, nós não nos dispomos a fazê-lo. Mas isso deveria ser feito. O que diz lá em Pedro? As mulheres mais velhas ensinem as mais moças a serem boas esposas, boas donas de casa, a andarem decentemente, prudentemente. Não é? Isso faz parte, irmãos, da relação mútua, né? Da mutualidade que a gente tem que ter. Sim, Ângela. Exatamente. Aí, Ângela, era na sequência o que eu ia mencionar, não é? Que às vezes nos sentimos inibidos, intimidados a não admoestar, com medo da reação das pessoas. Não é? Com medo da reação das pessoas. Porque realmente é difícil. É difícil. Eu digo isso como pastor, porque em tese, né? Em tese, o título pastor, ele joga um peso muito grande nas pessoas, não é? Eu até partilhava esses dias, eu dizendo que eu às vezes desfruto de mais respeito fora da igreja do que às vezes dentro da igreja. Eu não estou falando no geral não, assim, a membresia toda não, pelo contrário, irmãos, eu já disse isso aqui, repito N vezes, os que mais me respeitam na igreja são os idosos. São os que mais me respeitam na igreja. São aqueles que tratam como Senhor, ouvem, escutam o que eu falo. A geração mais nova, e mais nova até do que eu, essa que é a geração mais difícil de lidar, que vem afrontar, que vem de respeitar, entendeu? Que pode, não é nem que precisa concordar com tudo que eu digo, mas que não sabe nem divergir, nem discordar. Já parte para o campo do desrespeito, do desacato, não é? E aí, irmãos, eu não sou o perfil de temperamento de aceitar, não é? Pelo contrário, aí quanto mais o camarada me desrespeita, mais eu vou para cima, não é? Mais aí eu vou mesmo e não recuo, entendeu? Então, a gente deveria entender isso, a questão do respeito. Mas quando eu falo, tem gente que... Agora, nesse período mesmo de pandemia, irmão, está na hora de voltar para o culto presencial. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou no dia que eu quiser. Beleza, vai na paz. Né? Sabe o que está fazendo? Sabe o caminho que quer trilhar? Não tem estresse. Né? Aí, Ângela, se com o pastor faz isso, não é? Imagine com um membro normal, com um irmão. Não é? Eu trabalhei muito isso na junta diaconal agora. Não é para ficar chateado se 2 diáconos estiverem ali fazendo uma coisa errada e o outro perceber e for lá e admoestar. Não é para ficar chateado, é para baixar a cabeça e dizer, tudo bem, realmente a gente está errado. A gente tem que ter condições de se admoestar mutuamente, tem que ter humildade para ouvir, tem que ter coragem para falar.
Isso, irmãos, é o que tem que realmente acontecer na relação para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E como a Ângela disse, se alguém veio falar com a gente, é porque esse alguém quer o nosso bem, né? Esse alguém quer o nosso bem. Claro que quando a gente for falar, a gente precisa de sabedoria, precisa de graça do Senhor para, de fato, saber falar, né? A verdade, ela a todo custo precisa ser dita, mas ela precisa ser dita com amor, não é? E se alguém está preocupado com você, se alguém está lindo, sou também. Hoje não tem sorteio, hoje eu esqueci do sorteio, eita, mas eu trago no próximo domingo.